Praticamente nada mais dura hoje. Inúmeras pessoas chegam a essa conclusão, observando o seu entorno. Os casamentos não duram, as famílias são dissolvidas, né? As músicas surgem num dia, no outro dia desaparecem porque são apenas modismos, são apenas circunstâncias de um momento. Então tudo é muito transitório hoje em dia, né? A arte é assim, essa nova arte que não passa de uma excrescência mental e sensual, mas que não tem um fundamento espiritual. Então nós estamos no meio de um redemoinho, onde as coisas surgem e também desaparecem. E outras já logo surgem na sequência para também desaparecerem num reduzido espaço de tempo. Por que as coisas estão tão instáveis hoje? Foi sempre assim? Em outras épocas as coisas também mudavam tão rápido ou existia uma durabilidade maior? Existia uma durabilidade maior. Basta nós olharmos para o passado, lermos alguma coisa sobre a história da humanidade, nós vemos que as tendências duravam mais tempo, décadas ou um século ou séculos. Hoje, em questão de meses, semanas ou dias, as coisas já desaparecem. Alguns poderiam dizer, não, isso é porque o mundo evoluiu, o mundo melhorou. Antigamente existia uma opressão, então alguns eles impunham aos demais o que deveria ser o certo e por isso as coisas duravam mais também. Mas será que é isso? Será que o mundo realmente evoluiu, melhorou? Ou nós estamos vivendo num tempo de perda total de referências? Porque quando não existem referências, também não existe uma duração, uma durabilidade. O que faz as coisas durarem? O que faz elas permanecerem por um determinado tempo? Elas terem um fundamento, né? Tudo que tem um fundamento se sustenta. Aquilo que não tem um fundamento afunda na lama. E hoje tudo afunda na lama porque não existe um fundamento na nossa sociedade. Vivemos num tempo de inversão de valores. Tudo isso é pregado e incentivado por essa esquerda, por essas elites globalistas que querem realmente uma sociedade nivelada por baixo, de pessoas sem vida interior. Então é muito fácil dominar as diferentes sociedades pelo mundo afora se as pessoas não têm vida interior, se elas não têm um fundamento dentro de si. Então nós temos de um lado isso. Do outro lado nós temos uma tradição religiosa, né, que está aí se segurando para não cair. Mas a permanência das coisas, a durabilidade delas, depende apenas de uma tradição rígida ou de uma tradição morta, né, como temos hoje. Isso é suficiente para que as coisas durem apenas uma tradição? Não, também não. Porque as coisas não podem durar por meio de uma imposição de forma rígida. As coisas elas precisam durar de forma natural, como tudo na vida precisa ser natural. Não podem existir imposições na vida, porque as imposições elas vão contra a naturalidade da vida. A vida é constituída por um fluxo, por um movimento, a lei do movimento que perpassa todo o universo, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Então, nós precisamos buscar por uma duração, por uma durabilidade, mas em harmonia com a lei do movimento. Estagnar as coisas, enrijecer elas e querer que elas durem por meio da força, isso também não é algo natural. É uma distorção. Então nós temos hoje dois lados opostos na sociedade. Toda essa inversão de valores esquerdista e globalista, e do outro lado uma tradição religiosa, que procura manter as coisas não através da naturalidade, mas por meio de um enrijecimento, o que também não é o certo.
Então, as coisas precisam se sustentar através do próprio movimento, por meio da própria vivacidade, através da harmonia com a lei do movimento, porque o universo todo é movimento. Mas o que é preciso fazer para alcançar esse estado de espírito e que criações, ou formações mais sólidas possam surgir? Músicas, conceitos, concepções. O que o ser humano precisa fazer? Ele precisa estar desperto espiritualmente. Ele precisa estar alerta nessa vida, para que sinta dentro de si os reflexos do movimento universal, da vontade de Deus, das leis da natureza, das leis espirituais, das leis universais. Queira você denominar isso da forma como quiser. É quando o ser humano está em harmonia com esse algo maior, com esse movimento transcendente e transcendental, que ele se capacita a criar coisas que também vão ter uma durabilidade. Não serão coisas transitórias e nem coisas rígidas, mas sim coisas flexíveis, mas que persistirão ao longo da linha do tempo. E para formular ou criar coisas assim, boto criar entre aspas, porque o ser humano não cria nada, todas as partículas já estão prontas no universo. O ser humano simplesmente ele junta essas partículas, ele aglutina essas partículas, formando coisas a partir disso. Então, para o ser humano formar coisas estáveis, ele precisa estar desperto espiritualmente, precisa viver intuitivamente para que ele possa compreender o movimento natural do universo e formar coisas que estejam em harmonia com esse movimento, com esse algo maior. Então as coisas terão uma duração, uma durabilidade. Elas persistirão além dos dias, das semanas e dos meses, porque hoje praticamente nada fica. Tudo é tão transitório, porque estamos diante de um ser humano intelectivo e sensual. O ser humano vive mentalmente. Inutilmente, por meio da sua mente, ele procura formar coisas, sendo que a sua mente não está em harmonia com o movimento universal. Somente despertando o seu núcleo que o ser humano compreende o fluxo da vida e se capacita a formar coisas que estejam em harmonia com o fluxo da vida. Porque tudo que não está em harmonia com esse fluxo acaba sendo destruído pelo mesmo fluxo. Porque esse fluxo é uma lei. Esse fluxo ele é a própria forma natural da vida proceder. E o ser humano precisa entender isso, porque do contrário suas obras serão em vão. Ou ele criará meras coisas transitórias ou coisas rígidas, por outro lado, mas que quebrarão também, porque tudo que é rígido num determinado momento quebra, se não possui uma flexibilidade transcendental que esteja em harmonia com algo maior. Porque o transcendental ele não é algo rígido. O transcendental é um movimento também. As coisas espirituais são fluídas. A espiritualidade não é uma estátua. A espiritualidade é o constante movimento. E esse movimento interior o ser humano precisa ter dentro dele para caminhar em harmonia com o movimento universal e formar coisas que persistam ao longo da linha do tempo, que tenham uma duração, uma durabilidade, uma constância, sem cair em nenhum dos extremos, seja essa inversão de valores esquerdista e globalista, ou essa rigidez de uma tradição morta. Nós precisamos sim de uma tradição, mas a própria tradição precisa estar em harmonia com as leis espirituais, com esse movimento universal, porque daí a tradição se torna fluida e não uma tradição necrosada, como temos nos dias atuais. Então estamos diante
de dois opostos e praticamente nada mais dura nos dias atuais, porque a maior parte das pessoas não tem contato com o seu eu profundo, com o seu núcleo, com o seu espírito, porque somente o espírito se capacita a formular coisas duráveis. Somente intuitivamente que o ser humano se harmoniza com esse movimento cósmico, capacitando-se a formar coisas que tenham uma duração e uma durabilidade. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!